querido e santo, obrigado por esse momento. Abençoa o teu servo agora, Pai. Tudo que ele falar aqui, Senhor, dentro do contexto do que ele passou, viu, sentiu, e a tua palavra se encaixe dentro desse processo de necessidade da tua igreja, Senhor, despertar para a última hora. Quantas e quantas milhares de almas, Pai, estão perdidas sem paz, sem esperança. Mas o Senhor tem despertado a tua igreja para missões. A nossa igreja é uma igreja missionária. Mas nós precisamos ter consciência do que isso significa. Por isso, Pai, abençoa agora, dá sabedoria ao teu servo, que teu Espírito Santo tome os seus lábios e fale aquilo que a tua igreja precisa ouvir. Em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor, igreja. Bom, como vocês viram, eu não sabia o que eu ia fazer. Eu fiquei pensando de manhã como que eu vou falar as coisas da viagem num curto tempo, porque foram muitas coisas que aconteceu lá. E aí eu bolei mais ou menos na minha mente o que eu faria, né? Eu recebi um vídeo lá da Indonésia, né? Do rapaz que está lá. Eu vou evitar de falar nomes, assim, localidades, porque ele pediu para não falar, que apesar de não ser proibido lá, né? Não existe uma lei que proíba, existem retaliações, né? Então, ele pediu para evitar, né? Tipo assim, a base, né? A gente conhece, né? O pessoal que vem do Brasil para cá, ele falou para não citar o nome, né? Da base, que a base lá tem outro nome também, porque o cristão ele tem muita dificuldade lá. Você pode ter uma igreja lá, mas a pessoa, o estrangeiro que vai para lá e tenta abrir uma igreja, ele não consegue por causa da burocracia, eles colocam muitas dificuldades. Então eu vou evitar de falar, né, alguns nomes, então, mas vocês já devem saber, né, para onde eu fui, né, a base que abrigou a gente lá. Amém? Então, a princípio, eu, né, como já havia preparado o vídeo que o rapaz passou para mim, eu gostaria de passar esse vídeo para vocês assistirem primeiro e ter uma ideia, assim, né, visualmente, como é que foi. Ele é bem curtinho. Pode soltar, irmão. Já estava lá no Indonésia. Aí no aeroporto, nas ruas, já, nós alugamos moto até numa igreja dentro do orfanato. Público ali, os irmãos 90% crianças. E a maneira que eles adoram dá vergonha na gente. Aqui é à noite, nós passamos o dia inteiro lá. Pegamos 3 horas de estrada até chegar na igreja e ficamos até a noite. Aqui é o café da manhã, com louvor. No dia seguinte nós fomos de novo, pegamos as crianças e levamos para fazer uma compra das necessidades deles. Foi 3.000 para cada criança. Aí levamos eles para tomar suco. Eles não têm esse momento, tá? Tem criança que nunca fez aquilo. Isso é um templo católico que tem lá, né, uma catedral. Aqui já é outro projeto, a gente fazendo a cesta básica e comprando kit para uma escola de inglês. Fica num bairro retirado, num bairro hindu. É desse tipo assim, ó, os lugares que a gente ia. Horas de moto e a paisagem é essa daí, só mato. Essa é a vila que a gente estava com essas crianças. E 2 crianças cristãs somente. E o povo empresta a casa para dar essas aulas aí, ó. Isso é um pastor indonésio, né? De lenço no pescoço. Esse de boné é o rapaz que abrigou a gente, ó. Melancia sem caroço, doce. O Douglas distribuindo os kits, né? Para as crianças. Kit escolar, tá? Tem doce também, mas é escolar. Ó, todo lugar que a gente andava é assim, ó. Mato, ó. Isso é uma vila de cristãos refugiados, eles eram hindus. Aí a gente orando, eles pedem oração, todo lugar que você vai eles querem oração, eles não pedem nada, eles só querem orar, e a gente anda assim, de camiseta,
uma casa, uma outra vila, e eles oferecem isso pra gente, é o que eles têm. Eles não têm geladeira, eles não têm nada. Isso que eles oferecem pra gente, e o que eles querem é isso, ó, oração. Eles só querem oração, é incrível. Eles já chegam pegando a sua mão e pondo na cabeça deles e ora por mim, pray for me, please. Aí é um asilo, né? Esse pastor de local lá da igreja do orfanato, ele que coordena. Aí a gente brincando com os idosos. Aquele rapaz de óculos, ele não era de igreja, é um amigo do Douglas. Pastor, voltei, né? Orando ali também. Aí nós comprando uma impressora com o projeto, brincando com o pessoal lá do orfanato, né, os jovens do orfanato aí. Aí fizemos uma caça ao tesouro com eles. Olha lá, o saco de arroz, a gente chegava assim nos lugares, 50 quilos de arroz e de moto. Aí a despedida, ó. Caminho de embora, assim, ó, Mesquita, templo hindu, a Indonésia toda é desse jeito. O que a gente tem de igreja cristã lá tem de templo e de mesquita. Aí é uma favela, de maioria muçulmana, e a gente estava aí nesse projeto aí. Esse projeto, ó, esse franguinho aí, foi a nossa igreja que abençoou. Nós compramos almoço para essa igreja. É um lugar de lata, aquele zinco, muito quente. Olha, eu de blusa, porque o muçulmano diz que não pode mostrar tatuagem, que eles acham que é gangue. Olha lá, monumento. Olha o tamanho daquele monumento. Tem praticamente 6 andares. Outro orfanato, é um lar de meninas aí, ó. Aí elas fizeram uma música, uma coreografia e falaram que era pra gente dançar lá, imitando, ó. Você tem que fazer. Tem que fazer tudo, ó. Aí brincando com elas. Elas são enviadas para esse local pelos juízes, tiradas dos pais, por causa de abusos, maus tratos. E elas vão por livre e espontânea vontade e ficam lá. Ó, esse rapaz aí é o amigo do Douglas, ó. Ele foi só para surfar, ele não é de igreja, ó. Ele ficou com a gente servindo todos os dias. Uma palavra de reflexão no final. Vou deixar mais um pouquinho. Amém. A viagem, a gente ouve relatos, né, de viagens, assim, é sempre muito bacana, realmente foi muito perfeito. Isso me fez entender que foi de Deus, porque foi muito perfeito. Não houve erros, foi tudo melhor do que a gente imaginava, melhor do que a gente pensava. Então tudo que vem de Deus não é conforme a gente pensa, é muito melhor do que a gente pensa, é muito melhor, e foi desse jeito. Mas as coisas começaram a acontecer muito antes de eu ir para lá, começaram a acontecer aqui na igreja, só que eu não sabia, eu não entendia, né? Tudo que foi falado aqui, desde o início, desde a palavra que o pastor Alberto trouxe, o louvor, tudo que foi falado, ele tem uma palavra para resumir tudo, é propósito. A gente tem propósito. Todo mundo foi chamado, é geral, para todo mundo, mas cada um de nós tem um propósito em particular. E você tem que saber qual que é esse propósito que você tem na sua vida. Às vezes a gente fica procurando um propósito, e a gente fica olhando para o vizinho. Nossa, o que ele faz é legal, né? Também poderia fazer aquilo, mas não é aquilo que Deus quer para você. E como que você vai saber qual é o seu propósito? Ter intimidade com Deus.
E como a gente tem intimidade com Deus? Orando, né? E a revista que a gente está estudando fala muito de oração, da importância da oração. E a gente tem intimidade com Deus, dialogando com Ele, falando com Ele. Só que diálogo é uma conversa de mão dupla. Você precisa falar, mas você precisa ouvir também. Não é só você falar, que quem só fala é monólogo. Mas aí ele tem que falar. E como que você vai ouvir ele? Através da palavra dele. Não é? A gente não fala que a Bíblia é a palavra dele, então como ele vai falar? Através da Bíblia. Então se você não lê a Bíblia, como é que você vai saber qual é o seu propósito? Como é que você vai saber o que ele está falando? Se as pessoas não vêm escutar a palavra que o pastor tem, como é que você vai saber qual é o seu propósito? Como é que você vai saber? Você não sabe. Você tem que ter intimidade com Deus para Ele falar para você qual é o seu propósito. Alguém fala alguma coisa importante para alguém que não tenha intimidade? Você fala? Ninguém fala. Por que Deus vai falar para você se você não tem intimidade com Ele? Ele não vai falar o seu propósito. E você vai ficar amarrado ali no lugar, olhando as pessoas executando o propósito. E o propósito não é nunca um só propósito. Você vai fazer, você vai concluir, Deus vai trazer outro propósito para você. E as pessoas vão ficar olhando para você e não vão sair do lugar, porque elas não estão enxergando o propósito delas particular que tem. Elas ficam olhando o propósito dos outros. Eu tive vários medos, né? Como o pastor Alberto falou, a questão da gente ter os nossos particulares para não fazer certas coisas. Eu tive vários. Por exemplo, o meu trabalho. Eu tenho um custo muito alto lá onde eu trabalho. O meu aluguel é alto, eu tenho conta de água, luz, mais o que eu tenho de gasto por mês com o meu material. Então eu tenho que ter um mínimo de entrada de 200 mil. Se não entrar 200 mil para mim, eu estou no vermelho. E eu pensei, Senhor, mas eu vou ficar uma semana parado. Esse projeto ele começou um ano antes do que nós fomos. O Douglas e a esposa dele começou a programar isso um ano. E vamos, Carlos? Eu não vou pensar. Aí daqui uns 2 meses, vamos, Carlos? Aí eu não estou pensando ainda, não é fácil para mim. Esse é meu medo financeiro. E o que eu estava fazendo? Evitando o meu propósito. E aí será que eu vou? Será que eu não vou? Aí o que ele fez? Sem eu saber, ele veio e falou da viagem para o pastor Inácio. Eu não sabia, né? Aí o pastor Inácio chegou em mim ali. Carlos, você está sabendo da viagem? Não, estou sabendo, pastor. Falou comigo, e aí? Aí quando eu ia responder, ele já falou assim, mas seria bom para você, né? Você estava queimando aí por isso, né? Pastor, né? Sabe como falar. Aí ele, agora não tem jeito, né? Falei, tá bom, pastor, eu vou. Você vai? Eu falei, vou. Aí, isso já tínhamos passado 4, 5 meses. Desde quando iniciou, então a gente tinha uns 8 meses só. Aí daí pra frente eu entrei no projeto com ele, falei, não, eu vou. Aí comecei a ajudar ele e as coisas começaram a acontecer. Aí nós começamos a estudar essa revista, tudo na mesma época. E Deus começou a usar essa revista para falar comigo assim de uma maneira muito grande, que tudo que aconteceu na revista aconteceu na minha vida. Ali eu posso falar de vários trechos, mas principalmente a aula que eu dei. Então você vê que uma vida de igreja, uma vida de união, de comunhão, ela não é de coincidências. Não existe coincidência para cristão. É um só Deus, né? É um só Espírito. Nós somos membros de um só corpo. É um só cabeça. Né? Então é um só pensamento. Todo mundo tem que pensar igual. Todo mundo, né, tem que ter coordenação, agir como uma engrenagem. E começou a acontecer essas coisas na minha vida. Entre outros medos que eu tinha, eu pensava assim, Senhor, eu tenho que tomar remédio para dormir, senão eu não consigo dormir. Mas imagina eu ficar uns 2, 3 dias sem dormir, e aí eu pegar uma moto lá, né, porque eles já tinham falado que não, você vai tirar a carteira internacional e lá você vai dirigir uma moto. Aí eu orando, mas como que eu vou dirigir uma moto lá se eu tenho sono? Aí eu estudei o trânsito de lá, eu vi que é uma loucura, assim, igual a gente vê assim nos vídeos, um monte de moto assim,
amontoada. O pastor Volney, ele andava na garupa com um rapaz assim, às vezes o pastor Volney ia apontar um lugar assim, ele quase enfiava o dedo no olho de quem passava do lado, assim, de tão pertinho que é. Você via as motos desviando do pastor, assim, pi, pi. E é desse jeito o trânsito lá. E eu, Senhor, e se eu dormir? Essa era uma aflição que eu tinha. Mas à medida que eu aceitei o propósito, as coisas começaram a acontecer. Deus começou a prover cliente para mim, já tipo assim, para o mês seguinte, aí eu já fiquei entendendo. Eu falei, nossa, esse mês está fraco, mas o mês que vem já tenho mais que esse mês já, e nem acabou o mês. E as coisas começaram a acontecer na minha vida. Começou a deslanchar. E aí eu fui entendendo, isso aí é Deus, Ele quer que eu vou mesmo. Eu fui entendendo que Deus estava no negócio, apesar das dúvidas que eu tinha, uma coisa ou outra, mas eu comecei a entender a questão do propósito. E aí começou as dificuldades de tirar visto, a gente não conseguia tirar visto, a gente não conseguia isso, não conseguia aquilo. E vamos orar. Tudo falava, não, vamos orar, não, tem que orar. O missionário lá, ele falava, não, tem que orar, essas coisas aí não adianta a gente querer resolver, não. Tem que orar, porque não acontece, eu já trouxe tanta gente e nunca aconteceu isso, não é normal isso. Vamos orar. E a gente orava, aí as coisas resolviam, aí apareceu outro problema, aí vamos orar, aí resolvia. Ok, tudo pronto, uma semana antes, passagem comprada, seguro de vida, seguro de saúde, tudo tirado. Uma semana antes saiu o visto. Uma semana antes da viagem só, saiu o nosso visto. Aí todo mundo lá no aeroporto, a maior felicidade, vamos embarcar. Aí passamos ali aquela portaria da Polícia Federal, passamos não, né? Eu fui vendo as pessoas assim, mostro o passaporte, aí ele olha para você, confere, pode passar. Chegou na minha vez, ele pegou, aí começou a folhear meu passaporte, folhou. Aí ele falou, cadê seu passaporte antigo? Meu passaporte venceu em 2019. E eu renovei agora, só por causa dessa viagem. Eu falei, o passaporte antigo está em casa, não tenho necessidade, né? É antigo. Ele falou, não, mas tem um papel anexado nesse passaporte, eu preciso desse papel. Falei, esse papel não está aqui não. Aí ele falou, não, você tem que ir ali então na sala ali. Aí me levou para uma sala. Aí veio uma policial e falou, cadê o papel do passaporte e tal? Começou a falar do papel. Eu falei, não, o papel está lá em casa, não é no passaporte. E o que é esse papel? Esse papel é uma autorização de um juiz que eu preciso para sair do país, porque eu já fui preso e condenado. Mas fiquem calmos, foi antes de eu me converter, tá bom? Inclusive o pastor Inácio, ele foi no julgamento, né? E quando eu saí em 2019, eu fui ver a minha mãe, eu precisei de fazer essa autorização. Só que como o meu passaporte venceu, né? Tipo assim, a minha pena eu cumpri, eu falei, eu não vou precisar mais desse papel, eu deixei o papel em casa. Aí a policial falou, olha, esse papel é uma autorização que você precisa para sair do país. Sem esse papel você não pode sair do país. Não tem como você ir buscar? Eu falei, não tenho, vou sair daqui 1 hora, eu sou lá de Ramamatsu. E aí? Não tem como ninguém trazer? Eu falei, não tem, está todo mundo trabalhando, como é que eu faço? Aí eu comecei a orar, eu lembrei, eu falei, não, é orar, essas coisas não é certo não é normal. Comecei a orar, falei, Senhor, o Senhor me trouxe até aqui, me fez lembrar do papel, e agora, o que eu faço? Eu não vou conseguir sair do país. E aí já veio uma mensagem, era o pastor Volney, isso tinha passado uns 15 minutos, eu olhei, Carlos, cadê você? Eu podia ter pego o telefone, ligado para ele, mandado uma mensagem, está acontecendo isso aqui e tal, não espera um pouquinho não. Eu só escrevi, orem por mim. E aí eu comecei a orar, e a mulher falando comigo assim, em japonês, eu orando. Aí ela cutucou em mim e disse, você está me ouvindo? Eu falei, eu estou ouvindo. Ela falou, o que você quer fazer? O que você pretende fazer? Aí eu falei em japonês, eu falei, Hayushikanai, né? Só entrar, não tem outra coisa que eu tenho que fazer, eu quero entrar. Aí ela ficou em silêncio, assim, olhando para minha cara.
Ela falou, vou deixar você entrar. Mas você vai ter problema quando você voltar. Eu não queria nem saber o que era. Tá bom, eu levantei, já saí, já. Aí ela apontando ali, ó. Aí foi uma outra portinha que tinha lá no cantinho do aeroporto, assim, aí eu entrei. E aí quando eu fui saindo assim, eu olhei lá distante assim, éramos em 6, aí estavam os 5 orando. E aí eu não conseguia falar nada, né? E disse, o que foi que aconteceu? Assim, o Douglas, quando eu entrei eu comecei a chorar, né? Eu já comecei a chorar e o Douglas ele veio assim no meu encontro, o que foi? Eu não conseguia falar e eu fui chegando perto dele assim, eu limpei o olho, né? Aí eu fui explicando, né, o que tinha acontecido. E na hora assim que eu estava entrando, que eu comecei a chorar, Deus ele começou a falar comigo assim, tipo, você tem dúvida do que ainda? Eu já não falei que é você, né? Que eu quero você nesse propósito, que eu vou estar com você, que eu vou te levar, e eu vou te trazer, e eu vou estar do seu lado. Você tem dúvida do quê? Eu estava tipo olhando para a tempestade. Eu não estava acreditando, eu ficava, pô, meu Deus, por que eu? E aí aconteceu isso. E ali eu tive a certeza, eu falei, Deus está comigo. Aí eu cheguei perto de todo mundo, expliquei, eu falei, gente, Deus está com a gente. Ele está levando, Ele está mostrando aqui que Ele é que está guiando a gente, tudo vai dar certo. Isso aqui que aconteceu é para ninguém duvidar. E aí todo mundo que tinha, eu creio, uma dúvida, algum medo, alguma coisa ali, já foi fortalecido. Foi um milagre aquilo que aconteceu. Eu vou para o final dessa parte que eu voltei, para vocês entenderem por que foi um milagre, porque quando eu voltei, assim que eu bati de novo na portaria, que eu mostrei meu passaporte, o policial fez a mesma coisa, começou a olhar, foi olhar meu passaporte, ele falou, cadê o papel? Tem um papel, tem um papel aqui pregado. Eu falei, não sei não. Foi uma volta. Foi a volta que a mulher falou, que a policial falou, você vai ter problema. Aí eu fui ver o que era o problema. Ele falou, cadê o papel? Eu falei, não sei. Está lá em casa o papel. Como assim está na sua... E como você saiu do país? Aí eu pensando assim, não sei, reclama com Deus, né? Ele, não está certo isso, né? Aí já chamou o policial e começou a explicar lá, assim, como ele saiu sem o papel aqui, né? Como que ele fez? Aí me levaram para a salinha de novo lá, e vai eu explicar. E aí, quem foi? Quem deixou você? Eu falei, não sei também não, lógico que eu sabia, né? Eu não sei também não, né? Fiz que nem o povo da revista lá, né? Fiz que nem a Esther, não falei nada, fiquei quieto. E aí, falei, agora tô, né? Já fiz o que eu tinha que fazer, né? Tô no lucro, se demorar 1 hora aqui. Aí eu dei uma ligadinha, falei, gente, tô aqui de novo, né? Agora eu não sei se vai demorar, né? Senta aí, toma um café. Mas graças a Deus resolveu. Mas a indignação do policial, quando me viu naquela portaria, sem o papel, que ele falou assim, como você saiu sem o papel? Aí eu já imaginei, né? Falei, então não era para sair mesmo. Então não foi uma simples viagem, veja você. Teve milagre, e não teve um milagre, teve outro milagre. Mas aí nós chegando lá, fizemos os nossos trabalhos, né? Conseguimos abençoar o orfanato, ou como vocês viram, o pastor Vonei, ele deu uma palavra lá, ele conseguiu levar uma palavra de uma igreja lá, teve a intérprete lá, nós conseguimos levar a cesta básica, nós conseguimos abençoar várias crianças, nós conseguimos ir num local, tipo uma favela, onde tem uma mãe, uma avó que está com a netinha de 6 anos, 5 anos, quando ela fizer 6, ela está na idade de pré-escola, e ela é hindu, a mãe é do mundo, né? Abandonou a criança e parece que já está até grávida de novo, o pai é drogado, né? Então também não aparece. E fica a avó e a neta. E a avó está com problema de diabetes alto, ela não aguenta nem andar direito, ela anda segurando e nem enxergar direito. Às vezes, quando está muito alta a diabetes dela, ela não consegue enxergar.
E a gente andando dentro da casa, assim, não tem nada dentro da casa, não tem fogão, assim, eles têm um lugar onde faz uma fogueirinha que esquenta, faz a comida, é fogueira. Vai com lenha, assim, não tem gás, não tem água encanada, não tem esgoto. E aí, o rapaz ele me chamou, né, pra dar uma palavra, falar alguma coisa pra ela, e eu comecei a olhar aquela situação assim, eu falei pra ela, né, eu falei, o que você acha da vida que você leva, né? Ela falou, é difícil. Eu falei, você quer a mesma coisa para sua neta? Ela falou, não. Eu falei, então, o rapaz ele tá oferecendo um futuro para sua neta. Ele quer levar ela para o orfanato, ele quer instruir, dar uma escola para ela, para quando ela tiver adulta, ela não ter essa vida aqui. Você acha digno a sua neta ter essa vida aqui? Ela, não. Eu falei, então, mas se você não deixa ela ir, é isso que você está querendo para o futuro dela. E esse rapaz ele já tinha falado várias vezes para ela, né? Deixa eu levar sua neta, eu vou cuidar dela. E ela, não deixava. E pela primeira vez, quando eu falei para ela, ela falou assim, eu vou falar com a minha filha assim que ela vier. E depois eu volto a falar com você. Falou pro rapaz. Então, pela primeira vez ela deu um sinal que poderia liberar a neta dela. E essa escola é uma escola, né, da agência lá, de missionários, que deixa até fazer 18 anos a criança. Quando ela faz 18 anos, ela tem liberdade de sair de lá e fazer o que ela quiser, ou trabalhar, ou se tornar uma missionária. Né, o que acontece. Infelizmente, nem todas que entram naquele lugar saem como missionária, mas tem bastante que saem. E dentre os vários trabalhos também que nós fizemos, nós fomos num asilo, brincamos, nós levamos comida, e o que a gente faz de bênção, a gente assim, programado por eles lá, seria levar um alimento, uma cesta básica nos lugares, prover o alimento deles. Só que a gente olhando nos lugares, depois que nós brincamos com ele, né, e também deu uma palavra lá, né, começamos a olhar os quartos, assim, eles levaram a gente para ver os quartos, né, e é tudo apertadinho, assim, os quartos, tem pouca janela, e lá é quente, é que nem o Brasil, assim, é sempre quente, e não tinha ventilador, e aí, já todo mundo olhando, assim, nossa, que difícil, né, que no final da idade, né, apesar de ter um lugar bom, né, Deus proveu aquele local para o pastor. Ele começou na casa dele, ele era hindu, ele se converteu, e aí ele começou a cuidar de um velho, de um idoso na casa dele, porque depois que ele se converteu, ele ficou indignado com a situação dos velhos ali lá ao redor, no chão, comendo, caçando lixo. E aí um dia ele chamou um senhor para a casa dele, esse senhor aceitou, e ele começou a orar para Deus ajudar ele. Aí deu 2 meses, ficaram sabendo que tinha um senhor lá, mandaram mais 2 senhores para ele, e ele morava ele, a mulher e o filho, uma casa pequena, bem simples, e ele orando, Senhor, me ajuda para, né, prover alimento para esse povo. Aí daqui a pouco a casa estava com 10 idosos dentro da casa, ele não tinha nem onde dormir mais, de tanto idoso que tinha na casa dele, até que Deus proveu esse lugar. Demorou décadas para ele construir aquele local com vários quartos, então ele nunca conseguia, por exemplo, pôr um ventilador ali, porque ele tinha que prover do alimento. São, se eu não me engano, 17 idosos lá, 16 que tinham falecido um, e ele não conseguia. E aí Deus colocou no coração de todo mundo ali, né? Vamos pôr um ventilador aqui, não, 5 quartos, vamos pôr um ventilador em todos os quartos. Era unânime as decisões assim, a gente, um falava, gente, não tem condições isso, sem ventilador, vamos comprar um ventilador aqui, vamos. Saímos dali, já fomos direto para a casa de material de construção lá, o home center que tem lá, e compramos 5 ventiladores na hora. Aí já ligamos para esse pastor que estava louvando ali, ele que ajuda esse asilo, e falando, pastor, vem aqui que nós compramos 5 ventiladores, você já leva para lá. O pastor ele chegou de carro lá chorando já, ele não acreditava no que estava acontecendo. E sabe, o povo de lá tudo ora, ele já entrando já na loja lá e falava, não é possível, obrigado, Senhor.
E para a gente era algo normal. Nem tão caro assim, não é? E aí vocês vão entender o propósito, né? Se a gente deixa de cumprir um propósito, várias consequências deixam de acontecer. Não que Deus dependa de cada um de nós. Mas tudo isso que eu estou contando para vocês, essa viagem, né, esse propósito da minha vida, por exemplo, ela dependeu de outros propósitos. Há mais de 20 anos atrás, um casal teve um propósito na sua vida. O casal que cuida da gente aqui. Mas o que adiantaria um propósito sem obediência? E não era uma simples viagem, né, para um lugar bacana. Era uma viagem que eles iam ter que abrir mão dos filhos, em situação ruim deles de relacionamento, em situação ruim de relacionamento espiritual, né? Os filhos não estavam bem espiritualmente. Então a crítica, né, eu estou falando disso por causa são as dificuldades de você cumprir um propósito, e eles tiveram que fazer isso, abrir mão do seu conforto. Apesar de todas essas dificuldades, eles foram obedientes. E qual a consequência? A consequência é isso que está acontecendo aqui hoje. Se essa obediência não tivesse havido ali atrás, por causa daquele propósito, eu não teria tido essa oportunidade. Foi a coisa mais bonita que aconteceu na minha vida, assim, foi um privilégio isso. Não foi uma simples viagem. A coisa mais forte que eu já senti foi quando eu peguei a minha filha no colo, que ela nasceu lá no Brasil. Aí eu viajei para lá até, não, nasceu minha filha. Eu sabia que eu tinha uma filha, mas quando eu peguei ela, foi algo que eu, assim, que eu não esqueço. Que eu peguei ela pela primeira vez, eu falei, nossa, é minha filha, né? Quem tem filho sabe disso, como que é. Essa viagem foi, tipo assim, foi uma filha para mim. Então foi um privilégio muito grande devido a essas coisas que aconteceram. Então, se esse propósito desse casal não tivesse sido cumprido, eu não teria feito isso. Vocês não estariam aqui. Então vocês entendem o propósito, consequência do propósito, ou a não consequência, né? A questão, né, a aplicação que foi feita aqui, falado do remédio, né? Então o que acontece? Você não obedecer, você não cumprir o seu propósito, você basicamente não dá um remédio para quem está precisando. Dessas várias coisas que nós fizemos também, nós fomos para uma vila hindu, né, de ex-refugiados, ex-hindu, né, eles são cristãos, que eles conviveram em um lugar, eles como eram hindus, eles moravam num local de muçulmanos, né? A grande maioria eram muçulmanos, e eles foram expulsos daquele local. Aí se refugiaram lá naquele local que vocês viram no meio da montanha lá, e lá também estavam refugiados católicos. E todo mundo em situação de miséria, de fome, e os hindus, eles roubavam um do outro, eles brigavam, né, chegava a quase se matar lá, como dizia o pastor, né, era coisa feia, né, entre eles. E eles olhavam os católicos na mesma situação e não viam isso entre os católicos. Os católicos pareciam até estar felizes. Aí ele devia de ter uns 20 e poucos anos, como ele falou, e ele falou, não, vou lá conversar com aquele povo lá, porque que, né, eles não estão passando dificuldade. E aí a gente vê a questão do agir, o cristão viver a palavra, né? Foi esse bom testemunho que levou esse rapaz até lá, e ele olhou e falou, e a partir daí ele começou a frequentar o meio dos cristãos católicos, e a partir dali ele foi evangelizado. E ele começou a mudar. E as pessoas foram vendo a mudança dele, começaram a querer ir com ele lá. Ao longo de alguns anos, toda a vila, ela tinha se convertido. E eles construíram uma igreja, esses católicos saíram de lá e eles conseguiram receber ajuda de outros cristãos, protestantes. E hoje, no local que nós fomos, tem uma igreja lá, protestante, aonde esse rapaz virou pastor.
E a gente chega nesses lugares, não tem nada. Não tem, né, são quilômetros para ter um mercado, não tem nada. Eles plantam tudo. Então, é que nem sítio, né? Quando a gente vai lá no Brasil, quando a gente ia no sítio, assim, que você olha para os lados, assim, é papaya, é manga, tudo. E todo mundo tirando foto, assim, filmando, né? Parecia besta, assim, bobão. Acho que o povo olhava para nós e falava, nossa, esse povo nunca viu papaya, nunca viu manga, sabe? Pegava assim na manga, assim, tirava foto. Caipira. E eles pegavam aquilo assim com o maior gosto, assim, ó, via que a gente gostava, cortava tudinho, assim, ó, colocava no prato, já fazia aquele banquete pra gente. Aqui é caríssimo, né? Imagina pegar um papaya grande, assim, dá uns 3 do que é daqui. Então Deus, ele foi muito generoso com a gente lá. E nós conseguimos fazer essa troca. Nós conseguimos levar para eles esperança e eles conseguiram ensinar coisas para a gente que a gente deixa para trás, a gente esquece. Quando a gente não tinha nada, de repente a gente começa a ter as coisas e começa a esquecer a humildade, começa a ser soberbo. E lá Deus trata com a gente. Por exemplo, o lugar que eu fiquei lá, o nosso quarto era todo mundo junto, né? Tinha uma mulher, ela dormiu num quarto separado. E tinha um banheiro no quarto. Menos mal, né? Um chuveiro, era uma suíte. Aí fui filmar o banheiro assim, bacana. Falei, nossa, banheiro legalzão, azulejado assim. Aí tinha a torneirinha, né? Com a mangueirinha. Aí eu, cadê o chuveiro? Não tem chuveiro aqui, né? Aí o rapaz entrou lá, né? Tal. Ô, peraí, vou trazer um negócio pra vocês tomar um banho aí. Aí eu pensei, vai trazer um chuveiro, né? Aí ele veio com um balde e uma caneca, assim, ó. Ah, então, pode tomar, isso aqui é pra vocês tomar banho. Ah, tá bom. E foi assim nossa estadia. Agora pergunta se alguém reclamou. Ninguém reclamou. Muitos já fizeram isso no Brasil, eu já fiz isso no Brasil. Então, pra mim, foi tipo assim, foi Deus tratando comigo. Né? Dentre todas essas coisas, né, porque eu falo que foi diferente. Antes da gente sair de lá, aconteceu um milagre. Deus me deixou participar de tudo, mostrou para todo mundo que é Ele que está mandando, não é o homem, não é um juiz humano que vai parar o que Ele quer que faça. O juiz dos juízes é Deus. E Ele falou, não, você vai entrar e vai lá naquela terra de idólatras, vai abençoar aquele povo lá, que nem eu já falei para você que ia acontecer. Fizemos todo o trabalho. O rapaz que estava com a gente, um amigo do Douglas, ele não é de igreja, e ele acompanhava a gente, assim, ele fazia tudo, ele era dedicado. E quando a gente estava num lugar lá, nessa vila, esses obreiros começaram a pedir oração para a gente. Antes da gente ir embora, eles começaram, orem por a gente, né? Orem para Deus fortalecer nossa força aqui, para ninguém desistir da caminhada, para Deus trazer mais obreiro para este lugar. E aí começamos, aí o cara traduzindo lá, o missionário, e aí falando, vamos orar. Ele falou, não, pode pôr a mão aí, ora mesmo em português, e pede para Deus aí, faz isso, faz aquilo. Ele falou o pedido deles. E o rapaz, ele estava assim, de um lado de um senhor, aí eu fui nesse senhor para orar pelo senhor, aí o rapaz, ele ficou olhando para mim, né, tipo assim, o que eu faço? Eu falei, pede para Deus fazer tudo aquilo lá que ele falou. Aí o rapaz colocou a mão no senhor e começou a orar, e eu ouvia, porque eu orava alto, ele falava, ele tem que orar, eu tenho que orar alto também, e eu ouvia ele orando. E aí Deus falava assim, ele já se converteu, mas ele não sabe. E eu já saí dali chorando também, né? Eu falei, nossa, não é possível, gente. Quando nós terminamos tudo ali, o trabalho, todo mundo naquela felicidade, aí o Douglas ficou com esse rapaz para poder surfar. Ele teve oportunidade ali com a gente, mas ele podia ter ido uma semana depois, não ter pago hotel, não ter ficado aquele tempo todo. Ele podia ter ido uma semana depois e pegado só o tempo que o Douglas estava livre para eles surfarem, né? Porque a Indonésia é paradisíaco ali, comparado com o Havaí, né? Nós não fomos em nenhuma praia dessa lá. Não me arrependo. Se tivesse que fazer tudo de novo sem ir para a praia, eu faria igualzinho. Porque a consequência de tudo que aconteceu, Deus mostrou para mim, não, você vai servir naquele lugar. E eu entendi que tinha que ter ido lá para servir.
E aí saímos de lá com tudo pronto, feliz, missão cumprida. Eles ficaram lá para surfar, deixaram a gente no aeroporto de manhã bem cedinho. Aí pegamos o voo, chegamos lá em Singapura. Aí o pastor Vonei, a gente conversando com a gente assim, né? Nós comentando dos acontecimentos, aí ele olha no telefone. Aí ele, gente, o que foi, pastor? Ah, o rapaz lá, o missionário, o que foi, pastor? O Diego se converteu. O rapaz que foi com a gente, ele se converteu. Isso é o quê? Milagre. Ele anda com o Douglas todos os dias, ele trabalha com o Douglas todos os dias. E ele foi surfar lá na Indonésia. O que ele viu? O testemunho da gente ali fazendo o trabalho, servindo. Ninguém falou nada para ele, ele só viu. E ele falou, eu quero isso para mim também. Diz que o missionário falou para ele, e aí, o que você achou? Ele falou, é legal, você faria de novo? Eu faria. Cara, você tem que virar cristão, ué. Não, eu quero. Então, mas aí você vai ter que, primeiro você tem que declarar que você aceita Jesus, você vai ter que batizar e você vai ter que congregar em uma igreja com os irmãos. Ele falou, não, eu quero isso para a minha vida, eu aceito. E aí na hora o missionário mandou a mensagem para a gente. Então nós fomos para lá com um propósito, Deus fez um milagre, nós fizemos tudo que tinha que fazer e muito mais, a questão das ofertas, né? Os irmãos foram muito generosos, inclusive quando o pastor Inácio mandou para mim, falando da oferta, eu fiz as contas assim, do que a Carol já tinha passado para mim, eu falei, nossa, vai ficar, vai ficar pouco, mas eu ponho do bolso, né? Aí eu falei, pastor, mas pastor, acho que vai vir mais oferta. Não vai não, aí já me entregaram tudo aqui já, o que tinha para entregar, já entregaram. E eu, não, senhor, tem que vir mais. Pois veio mais 2 vezes o que ele me entregou. E ainda teve pessoas, amigo meu particular, que eu já tinha falado, que depositaram para mim. E ainda depois o pastor ainda falou para mim, Carlos, ainda me deram mais oferta para a Indonésia. Então, colaborar com missões é desse jeito. É muito mais do que a gente imagina. Deus, ele provê muito mais do que a gente imagina que possa acontecer. E devido a todo esse acontecimento, eu vi que era de Deus. Então, esse propósito que aconteceu na minha vida, dependeu de um propósito, né? Comparado à revista que eu tanto estou falando, que foi, né, uma lição, está sendo uma lição na minha vida. Nós estudamos Ruth, né? Ela era né, nos dias do Novo Testamento, seria uma gentil, ela não pertencia ao povo judeu. Mas a família de Noemi tinha um propósito, e eles foram lá e cumpriram. E qual foi a consequência? Ruth, ela foi a tataravó, né, de Davi. E depois de Davi, a gente olha lá na frente, Cristo. Então qual foi a consequência? Propósito e consequência. Nós estamos vendo Esther. Qual foi a consequência, né, da atitude de Esther? Diante de várias dificuldades também, todas elas tiveram dificuldades pela vida, mas cumpriram o seu propósito. O propósito de Esther é comemorado até hoje, né? Ontem nós vimos na lição falado que sobre a festa do Purim, que comemora a salvação do povo judeu das mãos do Ramã. Então, gente, como está sendo falado desde o início, é descobrir o propósito e cumprir. Porque nós estamos deixando de cumprir o nosso propósito e consequências estão deixando de acontecer. E a responsabilidade é nossa. Amém? Amém. Muito obrigado pela oportunidade. Então, se o pessoal quiser saber de mais coisa, né, pode convidar a gente para tomar um café, né, tem vídeo, vai lá em casa lá, tem bastante história ainda para falar. Amém? Muito obrigado.